Olá, eu sou Ana Paula e eu vou trazer para vocês um pouco a respeito dos depósitos recentes do quadrilátero ferrífero. O meu projeto de mestrado é a caracterização geológica dos depósitos sedimentares existentes na Serra do Tamanduá, na porção nordeste do quadrilátero, e o meu orientador é o Gabriel Gilbert Ulay. As referências que eu vou utilizar ao longo dessa apresentação estão disponíveis no QR Code abaixo e também no link dessa apresentação. O quadrilátero ferrífero é uma região na porção central do estado de Minas Gerais, em que afloram unidades muito antigas, arqueanas e paleoproterozoicas, e unidades muito recentes, como sedimentos fanerozoicos. O objeto desse estudo são principalmente esses depósitos sedimentares mais recentes, que estão destacados no mapa na cor laranja. Especificamente, a área desse estudo é na porção mais a nordeste possível do sinclinal Gandarella. Está destacado pelo quadradinho aqui. Nessa região, os depósitos sedimentares recentes eles constituem uma área bastante expressiva da área de afloramento da Serra do Tamanduá. A Serra do Tamanduá é estruturada com unidades paleoproterozoicas, metasedimentares do supergrupo Minas, e sobre essas unidades estão os depósitos sedimentares recentes que a gente estuda nesse trabalho. Ao longo aqui da apresentação, eu vou trazer para vocês um background de como são considerados esses depósitos recentes, qual que é o nível de estudo deles até então, e o que a gente pode avaliar a respeito deles e qual que é o conhecimento atual. Falando em idade, quão recentes são esses depósitos? Os estudos sintetizam a idade desses depósitos como pelo menos do Paleógeno ao Quaternário. As carapaças de canga elas são compreendidas com idade ao longo de todo esse período, enquanto as unidades em específico elas têm uma idade um pouco mais restrita. Por exemplo, as formações Fazenda Gandarella e Fonseca são consideradas como paleógenas principalmente. As unidades Cata Preta, Chapada de Canga e Formação Gondo Soco são pelo menos neógenas. Aqueles depósitos que não têm estudos tão detalhados geralmente são referidos como os depósitos terrígenos, de forma bem geral. E para eles se compreende uma idade do Mioceno ao Plioceno. Significa o seguinte, que a maior parte dos depósitos sedimentares existentes na região do quadrilátero ferrífero são mais recentes do que 23 milhões de anos. Nessa região, a cartografia desses depósitos sedimentares tem evoluído bastante. Isso significa que o mapeamento das ocorrências dessas unidades eles têm melhorado e avançado no sentido de diferenciar a existência de solos lateríticos, carapaças de canga, depósitos aluvionares e coluvionares. E essa distinção justamente é o principal foco dos recentes estudos nessas unidades. Então, nesse mapa, a gente traz a vocês as unidades mais antigas com uma cor mais clara e as unidades mais recentes com essas cores de terrosas. Os depósitos aluvionares são concentrados ao longo das calhas dos grandes rios, e aqui a gente destaca a bacia do Rio das Velhas, nessa porção central do quadrilátero, e a bacia do Rio Doce, nessa porção mais oriental dele. Além disso, as unidades que já foram mais bem detalhadas, elas são separadas nessa cartografia como formações, como por exemplo a formação Fonseca, formação Chapada de Canga na porção extremo leste, na região de Catas Altas, a formação Gandarella na porção central do sinclinal Gandarella. As cangas, os depósitos coluvionares e aluvionares, elas ocorrem indiscriminadamente ao longo de todas as unidades, tá? E principalmente com uma correlação muito grande com as unidades do supergrupo Minas. Vocês podem ver que ela acompanha bastante bem a geometria do próprio quadrilátero. Esses depósitos eles têm diferentes níveis de estudos até então. Vocês podem ver que a porção mais oriental, mais ocidental do quadrilátero tem um número vasto, né, de depósitos estudados, enquanto a porção mais leste tem um número menor de depósitos estudados. Mas aí existe uma diferença bem interessante. Na porção oeste do quadrilátero, aqui na região do Sinclinal Moeda e da Serra do Curral, são notificados vários pontos em que existem esses depósitos sedimentares. Mas para esses pontos, existe pelo menos cartografia e avaliação estratigráfica, definição de faces. Poucos estudos evoluem na questão de mineralogia,
de relação estrutural com embasamento, diferentemente daqueles depósitos existentes na porção leste do quadrilátero, em que estudos bastante detalhados já foram realizados, de forma que até estudos bioestratigráficos foram feitos, como exemplo bom da bacia do Gandarella e da bacia do Fonseca, em que, pelos fósseis e palinofósseis encontrados nos sedimentos, foi possível determinar a idade e o contexto climático de deposição desses sedimentos. São usadas várias ferramentas para investigar esses depósitos recentes, né? E a gente vai passar por algumas delas a título de exemplo. O primeiro deles é a cartografia e mapeamento dessas unidades. Então, a partir de afloramentos, ou cortes de estrada, ou cortes de talude de mineração, é possível fazer uma avaliação dessas faces sedimentares, geometria do próprio depósito e fazer como apresentado nessa foto de exemplo, em que se identifica uma região de falha normal com essa região totalmente preenchida pelos sedimentos descritos pelos autores. Esse mapeamento ele traz alguns produtos muito importantes que, associado com outras análises, ele pode nos dar uma noção de quais eram as condições do ambiente no momento em que esses depósitos foram gerados. E alguns exemplos muito bons desses tipos de produtos que são provenientes do mapeamento de taludes, de afloramentos e tudo mais, são apresentados aqui nesse slide e também nas referências finais. É muito comum que se façam colunas estratigráficas mostrando o empilhamento dos sedimentos. É comum que se faça também a separação, né, de faces sedimentares, separando pelas principais características desses sedimentos, e que também se desenhem seções, perfis, né, mostrando a distribuição desses sedimentos no espaço e sua correlação com as estruturas pré-existentes. É interessante notar que o conjunto dessas investigações pode dar também noções de espessura dos sedimentos ao longo de uma região em específico. E por meio de todas essas investigações, mais algumas outras, é possível começar a ter uma noção da gênese desse depósito, trazendo discussões a respeito de geração do espaço de acomodação, de localização dos sedimentos no espaço e outras coisas mais. Outro tipo de investigação, que é bastante importante para os sedimentos recentes, é em relação à sondagem. Os materiais provenientes de testemunho de sondagem, eles podem ser descritos com relação às suas características físicas, né, como granulometria, plasticidade, composição mineralógica, bem como com a sua relação em relação ao próprio testemunho, que é a espessura das unidades, relações de contato, distribuição no furo e em furos correlatos, né? Então, o mapeamento, os testemunhos de sondagem são um complemento aos produtos de mapeamento, e existem outras análises que são muito utilizadas, são muito eficazes para verificar esses sedimentos. Então, por exemplo, pode ser feitas lâminas delgadas, para quais, olhando num microscópio, é possível identificar a composição mineralógica com mais assertividade. Para esses minerais que não é possível visualizar no microscópio, é possível fazer análises químicas, como o DRX, que te dá uma noção melhor da composição dessas amostras. Além disso, é muito comum que se use análises químicas mesmo, de rocha total de alguns elementos em específico, de modo que você possa comparar a composição desses sedimentos ou de parte da matriz desses sedimentos em relação à composição de outros tipos de rochosos que acontecem na área. Fazer comparação, por exemplo, de possíveis áreas-fontes. Além disso, é muito comum que se faça a análise dos fósseis existentes nesses sedimentos. Esses fósseis podem ser folhas, galhos, pequenos animais, insetos, bem como fósseis que não são visíveis a olho nu, como palinomorfos. Os processos de gênese desses depósitos sedimentares geralmente são compreendidos para cada contexto. Então, para cada depósito, geralmente se avalia, a partir dos dados existentes, o que seria o que melhor explica a gênese desse depósito. Mas é muito comum que vários depósitos compartilhem processos de gênese similares. Então, compilando todos esses estudos que eu apresentei para vocês aqui, é possível perceber
que para muitos deles, os sedimentos, eles têm área-fonte próxima do local de deposição. Muitos deles apresentam um processo de sedimentação episódica, embora alguns registros de depósito de sedimentação lacustre sejam bastante importantes, especialmente na parte leste do quadrilátero, que é o caso da formação Gandarella, né? Formação Fazenda Gandarella. Em todos eles a espessura é bastante variável e isso tem relação direta com a questão do embasamento dos sedimentos, que são as rochas proterozoicas e arqueanas, mostrando que em alguns deles existiu uma importante contribuição de deformação pré-deposicional, o que significa que houveram falhas normais, outros tipos de falha que permitiram o espaço de acomodação desses sedimentos. Esses sedimentos, eles são retrabalhamento de locais próximos que às vezes já estavam laterizados, já tiveram um processo de pedogênese. Então, os classos desses sedimentos e até a própria matriz, eles mostram ainda esses sinais de laterização. E esses sedimentos, muitas vezes, encontram-se falhados e deformados, mostrando que também existe contribuição tectônica posterior à deposição deles, né? Em muitos desses depósitos, se não em todos, é importante a questão do perfil de intempérie desses sedimentos. Então, ao longo do depósito, você vai verificando que existem superfícies de intemperismo que evidenciam a pedogênese desses sedimentos após a sua sedimentação. Mesmo assim, com esse entendimento desses depósitos, dos processos de gênese, é importante notar que existem muitas possibilidades de estudo para esses depósitos ainda. Muitas questões ainda estão em aberto. E para isso, é interessante notar que todas essas metodologias aplicadas para o estudo desses depósitos recentes podem ser aplicadas para depósitos que ainda não foram caracterizados e descritos, de forma que se obtenham cada vez mais depósitos sedimentares com boas descrições para que seja possível fazer uma sistematização, né, uma integração do conhecimento a nível regional. Essa é uma possibilidade de estudo muito interessante. Trazer todos esses processos que foram identificados localmente e tentar explicá-los em um conjunto mesorregional ou até mesmo regional, né? Então, a sistematização de cartografia da tectônica cenozoica, muitos desses sedimentos apresentam falhas normais, né? Outros tipos de processo deformacional, e a sistematização desses registros ele pode trazer pistas a respeito da atividade tectônica dentro da placa sul-americana, coisa que ainda é muito pouco conhecida. É possível fazer correlações a nível de deformação crustal. Então, será que essa deformação após a sedimentação tem relação com alguns dos processos crustais que a gente vive hoje? E além disso, esses materiais, atualmente, eles já são muito utilizados para construção civil, para pavimentação de estradas, para utilização das argilas para cerâmica, mas ainda não existem estudos que abranjam suficientemente as características desses materiais sedimentares, de forma que ele seja mais amplamente utilizado. Então, quanto mais estudos, mais descrições estiverem a respeito desses depósitos sedimentares, melhor a possibilidade de conhecer a sua aplicação ou até de utilizá-los como fundação para construções civis. Então, é muito importante que a gente continue avançando nesses estudos. Esse foi um pouco a respeito dos depósitos sedimentares do quadrilátero ferrífero. Espero que vocês tenham gostado e as referências estão aqui no QR Code. Obrigado!